Boa noite, minha gente. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas, todos bem-vindos. Aqui nessa última noite da formação, em loco, formação continuada, promovida pela EMEI Maria Beatriz, aqui no município de Uberlândia, Minas Gerais. Hoje é dia 26 de julho de 2021, 19 horas e 11 minutos. Estamos no último módulo da formação, né? E quem vai ministrar esse módulo hoje sou eu. Eu sou Duartina Ana Dias, analista pedagógica da Rede Municipal de Ensino de Uberlândia. Eu trabalho com educação infantil. E tive um probleminha técnico aqui para poder passar os slides, mas acho que eu vou conseguir resolver agora. Pronto. Além de ser analista pedagógica da rede municipal, trabalhar com educação infantil desde 2014 como analista pedagógica, porque o meu caminhar na educação infantil ele começa antes, né? Em 2011, quando eu passei no concurso para educação infantil, fui educadora infantil, e me encantei por esse universo da educação infantil e pretendo continuar aqui enquanto me for possível. Além disso, eu sou psicóloga clínica, mestre em tecnologias, comunicação e educação. E, gente, eu tenho que confessar que eu adoro estudar. É um prazer. E a minha trajetória de vida, ela me faz dizer aqui para vocês que a escola, ela é transformadora das realidades, né? Então, eu sou uma pessoa assim como os meus irmãos, né, e outras pessoas da minha família que tiveram a sua realidade transformada pela ação da escola. Então, para a gente, para mim especialmente, a escola, ela é muito importante. E ela faz muita diferença na vida dos sujeitos, né? E eu penso que na vida de vocês também, porque estão todos aqui numa segunda-feira, né, mais de 7 horas da noite, para falar um pouquinho sobre educação, né? E uma temática muito específica e muito especial, que é a educação inclusiva. Então, gente, se você está aqui nesse momento comigo, a gente tem pelo menos uma coisa em comum, né? Somos pessoas que entendemos o quanto é importante estarmos em constante formação para sermos profissionais da educação atualizados, né? E aí, eu quero começar com um bate-papo rapidinho aqui, para a gente não se alongar muito, com vocês, né? Já que a gente tem pelo menos isso em comum, me fala, né? O que te trouxe aqui? Abre seu microfone e fala rapidinho o que te trouxe aqui para essa formação. Eu, assim como a Duartina, amo estudar, né? Eu acho que se deixar eu faço outra faculdade, faço outra, né? Eu junto a bagunça tudo aqui de casa, largo para lá e vou estudar. E gosto muito, e eu acho muito importante esses momentos. Assim, eu acho que teremos outros, e se Deus quiser, serão presenciais, serão com lanches, serão com muita energia, né? Mais do que virtualmente. E mais trocas. Eu acho assim que às vezes esse momento, né? Eu acho que o único problema dessa formação foi ter sido nesse momento, né? Assim, porque às vezes a gente já está tão atarefado de outras coisas, porque a tecnologia, essas novidades, suga muito da gente. Mas mesmo assim, sabe, foi maravilhoso, foi encantador, foi gratificante. Eu faria de novo, faço de novo se tiver. E eu acho que vamos, se Deus quiser, a gente vai conseguir fazer uma presencial maravilhosa em outros anos e repetir e vai virar um marco nosso. Todo ano a gente, né, fazer uma formação continuada e agregar tantas pessoas, tantos conhecimentos novos. Para mim é maravilhoso. Te agradeço, Duartina. Vamos, gente, eu sei que é muita emoção nesse momento, né? Vamos lá, vamos falando. A Solange colocou aqui no chat, Solange Silva, que adquirir mais conhecimento.
né, mais conhecimentos. Isso aí, é por aí, né? Quem mais? Eu acho a formação pedagógica muito importante e eu gostei dessa modalidade, porque tá aqui eu e o marido aqui discutindo. Ele não gosta remoto, eu já acho relevante, porque estou em casa, senão nós estaria no terceiro turno, presencial em Uberlândia, eu moro em outro município, eu acho que seria mais difícil. Tomei banho, já jantei, e eu acho que isso agrega e não prejudica. Porque quem quer aprender de verdade, a gente tem que achar esses outros caminhos. Você, né, abriu a câmera, certeza que ela ia falar. Gente, eu gosto muito, eu acredito muito, não desmerecendo outros profissionais, eu participo de formações no CEMEP que eu também gostei, mas assim, eu acredito muito na qualidade, eu sei o empenho da Duartina, a linha mais ou menos de pensamento, então eu tinha certeza que ia agregar muito. Eu não sou o típico daquelas pessoas que falam que, por exemplo, formação do CEMEP não agrega em nada, eu acho que agrega sim, eu já tive excelentes formações lá, mas também com a Duartina eu acho que são fantásticas, eu sempre aprendi muito, então eu gosto bastante, que nem a Fabiana falou, eu também reitero, eu acho que essa modalidade de você fazer no remoto, para mim é muito interessante, por conta dessas questões mesmo, porque às vezes a gente não consegue, tá? Não é porque eu gosto muito do calor humano, porém eu acho que facilita no remoto mais pessoas participarem. E parabéns. Democratiza, né? Sim. Por um Boa lado, noite boa noite a todos. Eu parabenizo a Duartina pela articulação desse momento ímpar. Não vou ligar a câmera porque eu não estou tão maquiado quanto vocês aí. Enfim, mas olha, eu já fiz algumas disciplinas na graduação, na pós-graduação, e algumas não chegam aos pés da qualidade do que nós vivenciamos aqui nesses meses. Foi uma experiência muito rica em todas as perspectivas. Como quem ofereceu o curso, no meu caso, com, com não tanta qualidade sim, mas de quem participou de cursos extraordinários que em outro lugar a gente não teria, provavelmente. Muito bom mesmo. obrigada, Mauro. Alguém mais gostaria de dizer por que está aqui? Eu gostaria. Uhum. O que me trouxe a essa formação foi por causa dessa pandemia, para eu ter experiência na área tecnológica, acabou que eu tive mais outras experiências, né? Na área na natureza, né? E muitas coisas que me serviu para a minha prática e também para não ficar alienada, né? Porque nessa época de pandemia, a gente fica depois que voltou para o ensino híbrido, a gente teve mais contato com as pessoas, mas quando a gente fica muito isolada dentro de casa, a gente pode pensar muita, né? Pensa coisa de muitas formas, que às vezes nem convém. Alienação mesmo, né? Então, para que a gente não fique alienada na educação, então essa troca de experiência foi muito positiva para a gente ver que a gente está caminhando com o mundo, né? É isso. A gente está caminhando, está desenvolvendo, a educação não está parada. Então, a gente acaba que isso dá um conforto para a gente. Então, meu ponto de vista é isso, é só isso. Maria do Socorro, realmente a educação ela não está e ela não é possível ficar parada, né? A gente está em constante desenvolvimento mesmo, na perspectiva teórica e prática também, né? Então, deixa eu só sair aqui do WhatsApp, senão vai ficar fazendo barulhinho aqui para a gente. Então, é por aí mesmo, né? Esse fluxo constante de conhecimento, né? De desenvolvimento mesmo. Eu vou avançar um pouquinho aqui,
E aí, mais no finalzinho, quem quiser falar um pouco mais, porque está aqui, vai ter espaço para isso, tá bom? Ah, bom. Olha, nesse encontro, gente, vamos conversar então Duartinho, sobre. só, desculpa, é que nós estamos vendo a tela como se fosse o Excel, né? As ferramentas, é assim mesmo que você queria que a gente visse? Na verdade, ele está em PDF. Porque a gente está vendo toda a página, sabe? Lá a lupinha, a opção de comentário, todas as Ah, ferramentas em volta. tudo bem, mas assim, dá para ver o que está Dá, escrito? dá, Não, então tá bom. Eu vou continuar assim. Se em algum momento não der para ver, me fala, viu? tá bom. É porque eu precisei colocar em PDF, porque eu testei. Eu não tenho Word, não tenho ferramenta Microsoft, porque expirou e eu não coloquei mais. Coloquei uma outra versão gratuita e aí dá um probleminha aqui. Então vai ficar em PDF, né? Tá bom. Só se não tiver jeito mesmo de ver. Então, gente, vamos conversar sobre educação inclusiva, né? Com foco nos professores, né, e outros profissionais da educação, profissionais de apoio, as educadoras infantis, que atuam diretamente com os estudantes, né. E aí, gente, eu parto da premissa que sem vocês, né, profissionais da base mesmo, professores, profissionais de apoio e educadoras, sem que vocês estejam alinhados aos conceitos básicos de educação inclusiva, como barreiras de acessibilidade, o que é inclusão, isso dificulta muito a gente a gente fazer uma inclusão de fato, né? A gente colocar em prática a educação de fato inclusiva. Porque se a gente ainda fala nos documentos orientadores de uma perspectiva de educação inclusiva, é porque nós ainda não chegamos lá. Estamos em vias de, talvez. Né? E aí, nessa minha caminhada na educação, que começa antes da educação infantil, eu venho percebendo que uma das maiores barreiras para nós aqui da educação conseguirmos realizar uma educação inclusiva, porque isso depende muito de nós mesmos, justamente esse não conhecimento, ou então um conhecimento um pouco manco, né? Sem um embasamento com muita firmeza, né? E a gente só consegue isso se aprofundando em conceitos, né? Conceitos que fundamentam essa educação inclusiva. É difícil, né? Mas eu tenho visto nesse processo todo que é possível, né? E muitas de vocês me dão isso como exemplo. Na prática de vocês, eu consigo enxergar isso. Bom, descer aqui um pouquinho. E aí, minha gente, né, de que inclusão que estamos falando? Né? Porque quando nós falamos de educação inclusiva, isso pode parecer um tanto amplo, né? Inclusão social, inclusão étnico-racial, né? Só que hoje nós estamos falando especificamente de inclusão de estudantes com deficiência. Então, é importante a gente fazer esse recorte, tá? E aí, falando um pouquinho de conceito, eu já falei sobre isso algumas vezes, inclusive, para algumas pessoas já devem ter visto esse diagrama aqui que eu estou apresentando, sobre o conceito de deficiência, mas eu insisto em trazer esse conceito aqui, para alguns, se for novidade, bacana, para outros é bom que a gente reforce, né? O que é deficiência? Porque quando a gente olha para uma pessoa com deficiência física, por exemplo, que a gente consegue perceber de imediato, a sensação é de que a deficiência está no sujeito, né? É uma condição biológica daquele sujeito, que não anda e precisa usar uma cadeira de rodas, por exemplo. Mas, historicamente,
esse conceito ele foi bastante discutido e debatido, inclusive por pessoas com deficiência, que é muito importante, porque não se pode falar sobre inclusão de pessoas com deficiência sem que as pessoas com deficiência estejam falando junto sobre isso, e principalmente elas, né? Nós, que não temos uma deficiência, pelo menos não ainda, né? Pode ser uma condição que mude, né? Nós nos colocamos, ao falarmos sobre inclusão, sobre pessoas com deficiência, ao lado dessas pessoas que estão organizadas e que lutam em um movimento pela garantia dos seus direitos, certo? Isso precisa ficar assim bastante claro. Bom, então voltando aqui, conceito de deficiência. O que é deficiência, então, depois de todas essas discussões e a evolução desse conceito aí, historicamente? É uma interconexão, a gente pode dizer assim, dos impedimentos a longo prazo que a pessoa possui, né? Sejam esses impedimentos físicos, intelectuais, sensoriais, mentais, né? Então, ela tem impedimentos fisiológicos. Em interação com barreiras de acessibilidade que existem no ambiente. Essas barreiras, elas podem ser, de fato, ambientais ou arquitetônicas, ou podem ser barreiras atitudinais e outras barreiras que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então, assim, um impedimento da pessoa associado às barreiras que o ambiente apresenta, seja físico, seja atitudinal, isso é a deficiência. Entende o que eu estou dizendo? Então, eu vou citar um exemplo de um documentário que eu vi sobre o movimento das pessoas com deficiência, que é o seguinte. Suponhamos que exista uma escada, e lá no topo da escada, uma urna de votação. Um cadeirante que passa e para de frente a essa escada, ele não consegue alcançar a urna para realizar a sua votação. Suponhamos que seja uma eleição qualquer, né? O que impediu ele de ir até lá exercer um direito? Um impedimento físico, a escada. Né? Se no lugar da escada existisse uma rampa, haveria algum impedimento do sujeito cadeirante realizar a votação? Exercer um direito? Não. A barreira de acessibilidade, ela deixa de existir, não há deficiência. Entende? A deficiência, ela existe diante da condição do sujeito, a condição do sujeito diante de uma barreira de acessibilidade, tá? Gente, ficou claro? Ou tem alguma dúvida com relação a esse conceito? Ficou claro. Tá, vou entender. Claro. Né, Maria do Socorro? Olha só. E aí, gente, tem professoras que chegam assim para mim e perguntam, né? Gente que vai trabalhar com EE e outras professoras, nossa, mas como que eu faço para entender sobre educação inclusiva? E aí eu falo, vai ler a legislação, né? Procura a legislação. Por quê? A gente precisa entender o que está fundamentando aí a nossa prática de inclusão, né? Inclusão social, afunilando aí para a inclusão escolar. E aí, gente, existem 2 documentos importantes que vão direcionar aí esses conceitos. E são nesses documentos que nós nos respaldamos, né, quando vamos falar sobre educação inclusiva, que é a Convenção pelos Direitos das Pessoas com Deficiência, teve uma reedição em 2008, e a LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão de 2015. A convenção, a LBI, né, ela surge da convenção, né? Então, é uma regulamentação que vem dessa convenção, e essa convenção é fruto de uma discussão
grande, né, que envolve a ONU, diversos países, inclusive o Brasil, que assina esse documento aí, que é a Convenção pelos Direitos da Pessoa com Deficiência. Então, assim, falando sobre inclusão, sobre o direito dessas pessoas de estarem, de participarem ativamente de todos os âmbitos sociais. E aí, né, dentro desses documentos, a gente puxa aqui, né, a gente vai lá e pinça uma questão que é da terminologia. Que terminologia devemos usar? Né? De acordo com a legislação, a terminologia para as pessoas com deficiência é pessoas com deficiência. A gente se refere a essas pessoas dessa maneira. E não como portador de deficiência, porque quem porta alguma coisa pode deixar de portar. E como nós vimos lá na definição, no conceito de deficiência, é uma condição que a pessoa possui, né, de longo prazo, em interação com o ambiente. Né? Então, a pessoa ela não porta, porque ela não pode deixar a deficiência de lado e aí fazer outra coisa ou ser outra coisa sem aquilo. A deficiência é parte da condição daquela pessoa. Ela não Então, vai, entre aspas, sarar. Não vai sarar. Olha que importante que é quando a Flávia traz essa fala, sarar, né? Porque a gente já deixa para trás essa perspectiva de cura da pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência não é doente, é uma pessoa que tem uma condição específica. E é isso, tá? Por isso ela não porta. Muito menos portadora de necessidades especiais. Por quê? Necessidades especiais todo mundo tem em algum momento, né? Não é o caso da pessoa com deficiência, porque, mais uma vez, ela não tem só em um momento a deficiência, né? Deixa eu voltar aqui no negócio. E deficiente. A gente vê ainda em alguma literatura usando essa terminologia deficiente, algumas pessoas, muitas pessoas, né, que falam deficiente. E, assim, esse termo deficiente, ele é reducionista, porque ele reduz a pessoa à sua condição, né? E a pessoa, ela é muito mais do que só a sua condição, tá? Ela é pessoa. Por isso, a terminologia que é indicada pela legislação é pessoa com deficiência. Há uma ressalva que é o seguinte: a gente precisa observar as preferências pela terminologia entre as pessoas com deficiência, de acordo com as regiões geográficas, porque isso pode variar, tá? E aí, os desejos individuais das pessoas com deficiência devem ser respeitados ao máximo possível, evidente. Então, por exemplo, pessoa surda ou pessoa com deficiência auditiva, cega ou com deficiência visual, né? Podemos usar, nesses casos, as duas formas, certo? Caminhando mais um pouquinho. Ordenamento jurídico brasileiro. Todo mundo aqui sabe, se alguém não sabe, vai ficar sabendo agora. Qual é a legislação máxima do Brasil? Quem acertar ganha um prêmio. Constituição Federal? Constituição Federal, Leriane. A Constituição é o que regulamenta tudo no Brasil, né? Nenhuma lei pode ir contra a Constituição, tá? Bom, temos a Constituição Federal, todas as outras leis, elas precisam manter uma relação de coerência e de subordinação à Constituição, porque senão ela se torna inconstitucional, né? Bom, Constituição Federal atual, ela é de 1988, então, período da democratização. E aí, eu falei para vocês de dois outros documentos jurídicos importantes, né? A Convenção sobre o Direito das Pessoas com Deficiência, 2008 e 2009, e a Lei Brasileira de Inclusão, tá? Elas estão, então, portanto, subordinadas e em coerência com a Constituição Federal. Tá? Sobre a convenção, rapidinho, o que é, né, essa convenção final? Ela é um instrumento
para o desenvolvimento dos direitos humanos e apresenta uma política transversal que inclui a deficiência em todos os setores. Tá? Ela tem vinculação legal, ela marca uma mudança de paradigma, ou seja, uma mudança de modelo nas atitudes e abordagens em relação às pessoas com deficiência. Tá? Por quê? Vocês terão a oportunidade de ver um pouco melhor sobre isso, com mais profundidade, eu vou falar mais para frente por quê, sobre esse processo, quem ainda não ouviu falar, né, gente? Porque eu sei que tem gente aqui que já está há um tempão falando sobre isso, mas em todo caso, historicamente, o que acontece, né? As pessoas com deficiência, elas passam por uma série de situações, de processos, né? Então, em determinado momento, são objetos de caridade, em outros momentos históricos, né, eu estou dizendo, são consideradas como seres demoníacos e precisam ser eliminados, né? Em outros momentos, elas são escondidas, são separadas da sociedade, têm o seu direito de estar junto, né, de conviver, de estarem em sociedade exercendo seus direitos, tem isso tolhido. Enfim, então, existe uma série de processos. Até chegar hoje, né, que estamos num paradigma, ou seja, num modelo de inclusão. Então, até chegar nesse momento, passou-se, né, por tudo isso. Só que a história, ela não é uma linha reta, né? De evoluções, que uma coisa vai sucedendo a outra, vai sucedendo a outra, e tem um ponto que uma coisa deixa de existir para a próxima existir. Não é assim. Por isso, existem ainda elementos de períodos anteriores que estão presentes hoje, apesar de estarmos no momento de inclusão. Então, por exemplo, essa visão de olhar para uma pessoa com deficiência, com pena, né? De entendê-la como objetos de caridade, né? Eu tenho uma professora muito querida, a professora Mariné Crosara, uma grande, assim, colaboradora, uma grande pensadora, uma professora da UF, ela aposentou esse ano, ela é uma pessoa com deficiência, e ela fala muito disso, né? Ela diz o quanto é difícil, né? É complicado estar em contato com profissionais da educação, por exemplo, que ainda têm essa visão da pessoa com deficiência. Se não é um objeto de caridade, então ela é um objeto ali para tratamento médico. Então, vamos evoluir a medicina para que a pessoa com deficiência seja curada, né, e deixe de existir, e deixe de ser com deficiência. Ou então, gente, outros estigmas, né? Por exemplo, que a pessoa é uma cruz que a mãe está carregando, né? E aí tem sempre uma frase que é assim, que Deus não dá uma cruz maior do que a gente consegue carregar. E aí o filho com deficiência que nasce passa a ser uma cruz para aquela família, um peso, um sacrifício. Ou então não, é um anjo, né, que está aqui na nossa vida e veio nos ensinar a amar. Tudo isso, gente, é estigma, né? E a pessoa com deficiência, ela é uma pessoa, um sujeito de direitos. E é assim que ela precisa ser vista, considerada, porque é assim que ela deseja. Entende? Então, bom, algumas reflexões, eu não vou ficar muito nisso, mas vocês terão a oportunidade de ver isso com um pouco mais de profundidade daqui a pouquinho. Bom, na LBI, dentre outros direitos, que a Lei Brasileira de Inclusão garante, temos que ela assegura o sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades de ensino. Então, da educação infantil ao ensino superior. Né, o que a gente chama de aprendizado ao longo da vida, ao longo de toda a vida. Então, assim, ela visa garantir as condições, dentre outras coisas, né, as condições de acesso, permanência, participação e aprendizagem por meio da oferta de serviços e de recursos de acessibilidade que eliminem as barreiras
que eliminem as barreiras e promovam a inclusão plena, né? Caminhando aqui mais um pouquinho, vamos pensar o que são essas barreiras, né? A barreira de acessibilidade, isso está lá na definição de inclusão, mas afinal de contas, o que é isso? Existem 6 barreiras de acessibilidade que foram conceituadas por um assistente social muito importante, que fala sobre inclusão de pessoas com deficiência, em especial no mercado de trabalho, e aí ele faz uma sistematização dessas barreiras de acessibilidade social, né, ambientais, enfim. E aí ele chega a 6 barreiras de acessibilidade. Né? A barreira arquitetônica, comunicacional, metodológica, instrumental, programática e atitudinal. Né? Isso que eu falei para vocês podem ser barreiras, mas também podem ser dimensões de acessibilidade. Né? São barreiras se, por exemplo, arquitetonicamente não há acessibilidade. Aí é uma barreira. Quando a gente consegue fazer com que o ambiente seja acessível arquitetonicamente, não existe mais uma barreira arquitetônica, existe uma dimensão de acessibilidade arquitetônica. Entendeu a lógica? Tem sentido, gente? Quem não entendeu, levanta a mão e fala. Bom, vou entender que então fez sentido, né? Se não fez, no finalzinho a gente vai conversando. Comunicacional, né? O que é barreira comunicacional? É quando a gente não consegue se comunicar. Né? Então, uma pessoa surda, né? Um estudante surdo, em uma escola inclusiva, não pode haver essa barreira de acessibilidade comunicacional. O ideal, né, seria que todos os professores conseguissem se comunicar em Libras, que, além disso, houvessem, né, os intérpretes de Libras, e que fizesse parte do currículo, né, da educação básica e superior, do ensino superior, a Libras, que, afinal de contas, é a segunda língua oficial do país. Né? Isso quebra a barreira de acessibilidade comunicacional. Acessibilidade metodológica, que são barreiras na metodologia. Que é o que mais nos aflige, pelo que eu percebo. Né? A gente não consegue desenvolver aulas que sejam inclusivas. Como que eu vou fazer uma aula inclusiva? Se eu tenho aqui alunos com deficiência intelectual, por exemplo, não consigo, o que falta? Né? Então, se a gente não consegue pensar e colocar em prática, colocar nos planejamentos, na nossa prática, aulas inclusivas, nós temos uma barreira metodológica. Né? Instrumental, isso aqui diz respeito a impedimentos em legislação, por exemplo. A lei exige que as empresas contratem uma parcela, né, que é uma cota, de pessoas com deficiência, PCDs. A empresa lança, ela ciente disso, tudo bem, ela vai e lança uma vaga para PCD, suponhamos que seja uma empresa que lança uma vaga para telefonista. E aí ela coloca que procura pessoa surda. A pessoa surda, ela consegue exercer essa função? Não. A empresa afirma, olha, eu lancei a vaga, né? Mas é uma vaga que tem um impedimento. Então, a pessoa não consegue. Programática, barreira programática, barreiras embutidas nas políticas públicas. Por exemplo, quando abre um processo seletivo de vestibular e não há uma cota para as pessoas com deficiência, né? Isso é um problema também, é uma barreira programática. E, gente, assim, para mim é a que mais salta, né? Que eu penso que se a gente consegue superar essa barreira que eu vou dizer agora, que é a barreira atitudinal, a gente consegue superar as outras.
que é a barreira relacionada aos preconceitos, aos estereótipos, aos estigmas, às discriminações que nós, enquanto sociedade, temos para com as pessoas com deficiência. Tá? Então, tenham isso em mente. Conceito de deficiência, conceito de dimensões de acessibilidade e barreiras de acessibilidade. São essas 6. Não é difícil, né, gente, de gravar? Acho que não. Prosseguindo. Por que a gente está falando disso, né? Para chegar nisso. É claro que essa é uma imagem muito comum e rodada na internet. Mas eu gosto dela, muitas outras pessoas também, porque ela desenha de uma forma muito clara a diferença entre igualdade e equidade. Né? Porque o que a gente busca quando fala de educação inclusiva? Não é igualdade, é uma equidade, uma equiparação de oportunidades. Por quê? Se a gente fala de igualdade, ela pressupõe que todo mundo precisa ter as mesmas condições, né? As mesmas oportunidades, sem considerar as diferenças, né? A equidade não. Esse pensamento de equidade, de equiparação de oportunidades, ela traz uma perspectiva de adequação dessas oportunidades, de modo que elas fiquem justas, né? E aí o desenho traz isso muito claro, olha, se na igualdade, mesmas condições para todos. Aqui tem 3 livrinhos, né? Só que esses sujeitos são diferentes. Quem fica mais próximo de alcançar o objetivo? Né? Muito mais o primeiro do que o último. Quando nós colocamos oportunidades justas, equiparadas para cada um, ou seja, oferecer o que cada um precisa, todos têm a mesma chance de alcançar o seu objetivo. Né? A mesma coisa a gente observa nessa outra imagem, essa charge, que também é muito comum, que é essa. Eu acho ela fantástica, né? Porque, veja, um macaco, um elefante, um peixe, uma foca e um cachorro, um lobo. E aí o sujeito diz, para uma seleção justa, todos farão o mesmo exame, escalar aquela árvore. É justo? Né? Ele deu a mesma tarefa para todas essas pessoas, né? Para todos esses seres aqui. Um pinguim também, agora que eu vi. No entanto, a gente sabe quem é que vai conseguir. Entende? Seguindo. O que tem a ver, então, Duartina, a gente falar de educação inclusiva e formação de professores? Tudo, né? Eu fiz, gente, eu terminei meu mestrado esse ano, no começo do ano, eu defendi. Eu fiz um mestrado profissional na UFO, em Tecnologias, Comunicação e Educação. E eu tive a oportunidade de pensar, elaborar, né, conseguir produzir um produto nesse programa. Isso foi incrível, né? E aí, dentro desse processo, eu conheci uma série de coisas e pessoas muito interessantes, e eu pude fazer um levantamento aqui em Uberlândia, fiz mais de um, mas eu trouxe esse aqui final para vocês acompanharem comigo o raciocínio de por que os professores, o que tem a ver, né, a formação de professores com educação inclusiva. Então, aqui em Uberlândia, o que a gente tem? Vocês conseguem enxergar, Flávia, o gráfico? Sim. Tá. Fiz um recorte lá no meu relatório e trouxe aqui para vocês, olha. Entre os professores que responderam essa pesquisa, 39 respostas, uma das perguntas era, em quantos cargos ele atuava, constata-se que 51,3% tem 2 cargos, né? Mais da metade. E tem uma porcentagenzinha aqui menor que tem 3 cargos. Muito bem.
Você atua com alunos de quais níveis de ensino? Então, essa amostra de 39 pessoas vai da educação infantil até a educação de jovens e adultos, porque eu quis pegar professores atuantes na educação básica. Uma das perguntas, você já trabalhou com aluno com deficiência? 100% respondeu que sim. E aí, com relação às formações continuadas, né? Fiquei curiosa para saber. Há formações continuadas nas escolas onde você atua que auxiliem você, professor, né? Nas atividades que promovam a inclusão dos alunos com deficiência? 46,2% respondeu que não. Não há formações continuadas que os auxiliem nos planejamentos e atividades e que promovam a inclusão dos alunos com deficiência. 33,3% em poucos momentos, né? E quase 18% diz que sim, e uma pequena parcela em muitos momentos. Aí perguntei, há formações continuadas promovidas pelas redes de ensino? Então, veja, a pergunta anterior é se na escola tinha formação. A gente conseguiu perceber que, na maior parte, não. E na rede, né? Na rede municipal, estadual, federal ou privada? Existe formação que te auxilia no planejamento das atividades, que promovam a inclusão dos alunos com deficiência? 53,8% afirmou que em poucos momentos. 23,1% que sim, 20,5% que não. Então, a gente já vai percebendo que existe em Uberlândia, nessa amostra recolhida, que há uma carência de formações que auxiliem, de fato, os professores a realizarem educação inclusiva, né, atividades inclusivas. E aí vai. Quando oferecidas as formações continuadas, elas são suficientes para a atuação de vocês, professores, na inclusão escolar dos alunos com deficiência? Mais da metade respondeu que em poucos momentos, 30%, 30,8%, que não, né? Uma pequena parcela aqui, que não está a porcentagem, mas respondeu que sim, né, que quando essas formações são oferecidas, elas são suficientes, e 15,4% respondeu que em muitos momentos. E aí, eu parti para o Brasil, né, para poder verificar, e aí, o que acontece, né, com relação à formação dos professores e educação inclusiva no Brasil. Eu não fiz um Google Form para o Brasil, né, gente? Não dava para fazer dessa maneira. Então, eu fui atrás de referencial bibliográfico de pessoas que fizeram essas pesquisas mais recentes. E aí, eu vou pedir licença para vocês, agora vai ficar um pouquinho mais maçante, mas eu preciso ler o resumo dessas pesquisas e o resultado encontrado, para que vocês tenham dimensão, né, de por que eu entendi que era importante associar a educação inclusiva e formação de professores. Zulian, Vedovato e Silva, em 2017, no artigo Uma Reflexão quanto às principais dificuldades vivenciadas pelos professores de sala de aula regular no processo de educação inclusiva, identificar dificuldades para pensar soluções. Então, nesse artigo, esses autores realizaram uma revisão bibliográfica de artigos que falavam sobre as principais dificuldades enfrentadas pelos docentes na inclusão escolar, né? E segundo essas autoras, em ordem decrescente, as principais dificuldades encontradas nos estudos delas foram falta de suporte, comunicação na escola, insegurança, baixos salários, muitos alunos em sala de aula, falta de recursos, relação escola e família, infraestrutura e formação de professores. Alguém discorda? Não. Muito bem. Maria do Socorro, aí, eu fui lá no Lima Jerônimo e Gouveia em 2020, no artigo Educação Inclusiva, os desafios da formação e dificuldades na atuação docente. Eles realizaram pesquisa com professores de escola pública, lá no Ceará, nesse município de Jaguaribe.
e eles apontam que as maiores dificuldades indicadas pelos docentes de lá do Ceará foram a ausência de formação continuada, a quantidade de estudantes em sala de aula, a falta de material adequado, a ausência de profissionais do atendimento educacional especializado, baixa autoestima dos estudantes com necessidades educativas especiais com relação ao aprendizado. Muito bem. Fui lá no Nordeste. Aí, voltei aqui para o Sudeste, Minas Gerais, né? Em São João del Rei, Tavares Santos e Freitas, em 2016, entrevistaram professores da rede pública com perguntas sobre como foi a graduação desses professores, se na graduação haviam disciplinas que abordassem as deficiências, se essas disciplinas contribuem ou contribuíram para a realização do atual trabalho docente. E, além disso, perguntou-se qual o apoio o Estado ou o município oferecia a esses professores e como era a rotina dos docentes que trabalhavam com crianças com deficiência nas classes comuns. E o resultado dessa pesquisa de São João del Rei foi o seguinte: elas apontaram que os professores reconhecem a importância da formação continuada docente, eles se sentem angustiados diante da percepção que as formações ainda eram insuficientes, apontaram falhas com relação às disciplinas cursadas na graduação, relacionadas à temática da educação inclusiva, e indicaram que sentiam a diferença existente entre teoria e prática. A pesquisa conclui, dentre outras coisas, que a inclusão escolar dos estudantes com deficiência precisa avançar bastante, em especial ao que se refere à formação de professores. Não satisfeita, eu fui lá no Ramon Moleiro e Silva, em 2020, fizeram uma entrevista também com professoras da rede municipal de ensino, lá no litoral paulista. Né? E aí, essa entrevista, né, o resultado de estudo aponta que, embora haja uma legislação robusta, vocês viram, eu mostrei para vocês, Convenção, Lei Brasileira de Inclusão, né, em consonância com a Constituição Federal. Então, embora haja uma legislação robusta, além dessa legislação, tem outras, né, mais específicas da educação. Mas vamos lá. Então, embora haja uma legislação robusta que sustenta o direito à inclusão escolar dos estudantes com deficiência, a complexidade do cotidiano escolar apresenta outros fatores limitantes, como o não entendimento pelos docentes das legislações relacionadas à educação inclusiva, a sobrecarga de trabalho, a falta de parcerias. Os fatores que aparecem nessas entrevistas relacionam-se às angústias diante das dificuldades em se realizar na prática pedagógica a inclusão, uma vez que os professores sentem que executam as legislações sobre a educação inclusiva, mas sem compreendê-las. Desse modo, as diretrizes inclusivas destoam da realidade da escola e dos professores. É necessário investimento público visando a garantia para os profissionais de educação de formações continuadas sobre a inclusão escolar das pessoas com deficiência. Isso favorece o desenvolvimento de práticas com embasamento científico e filosófico. E aí, gente, por último, lá no Paraná, em 2018, Vargas e Portilho também identificaram, por meio de registro das falas de professores da educação básica durante uma formação, que as concepções daqueles professores, né, sobre a aprendizagem se opunham ao objetivo de promover independência, socialização e inclusão socioeducacional das crianças. Né? Segundo essas pesquisadoras lá do Paraná, as representações sociais dos professores com relação à deficiência eram concebidas como limitadoras, negativas, determinantes, que anulam o outro e estão vinculadas a explicações médicas. Certo? Então, minha gente, não foi um delírio, né, da minha cabeça. Na verdade, quando eu fiz a minha licenciatura, há bastante tempo, eu fiz uma licenciatura em História, e aí eu já fui
trabalhar na educação básica, com ensino fundamental 2, médio e EJA. E aí, eu comecei a perceber essas falhas, assim como vocês também já perceberam, né? E como tantas vezes, com algumas de vocês, eu tive a oportunidade de falar sobre isso. De que existe, de fato, uma falha na formação dos professores, né? E entendemos aqui professores como profissionais de apoio e educadores também, né? Pensando aqui nossa realidade da educação infantil. Então, existe uma falha nessa formação. Quem é responsável por isso? Vou deixar a pergunta no ar, para a gente conversar mais para frente. Mas entende onde eu estou querendo chegar? Na nossa experiência, nós sabemos disso. Eu fui lá e perguntei. E os professores trouxeram essa devolutiva. É isso mesmo, está faltando formação, porque o que tem não é suficiente, né? E aí fui lá para ver no Nordeste, no Sudeste, no litoral, no Sul, o que estava acontecendo. E aí, gente, os indicativos são os mesmos. Né? Falta investimento na formação. Estamos aqui, numa formação. Será que ela é suficiente? Penso que não. A gente precisa de muito mais do que isso. Então, gente, olha, o Brasil... Deixa eu aceitar uma pessoa aqui. O Brasil, ele tem avançado em termos legislativos com relação à garantia de direitos de uma educação para todas as pessoas, né? Quem ainda não pôde ler a Lei Brasileira de Inclusão, não teve contato com a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, quando tiverem, vão poder verificar a beleza que é aquilo, né? E que bom que é, porque é resultado de muita luta aquilo lá. Só que daí a hora que a gente chega aqui na prática, cadê? Né? Então, é necessário que essa garantia, né, de tudo que está lá na legislação seja realidade em todas as escolas. Né? É preciso o engajamento de vocês, de nós todas, todos e todes, profissionais da educação, e isso ocorrerá mediante a compreensão do que, afinal, se trata educação inclusiva e como fazê-lo. Tá? Para entender isso, precisa estudar. Precisa entender conceito. Tá? Vamos lá. Muito bem. E aí, Duartina, qual que é a sua proposta para poder ajudar a gente aí nesse processo, né? E me ajudar também, porque eu estou no meio de tudo isso. Eu tenho uma proposta para vocês. Na verdade, é o produto que eu contei agora há pouco, que foi resultado desse mestrado profissional lá na educação, em tecnologias, comunicação e educação. Então, tem um processo grande, eu não vou contar não, para a gente não ficar muito tempo aqui, né, que resultou nesse produto. Esse produto é um e-book, gente. Deixa eu passar aqui um pouquinho para frente. Não, deixa eu continuar aqui. Ele é um e-book. E eu vou contar para vocês como que ele está, né? O que tem nele. Que vai ajudar, afinal de contas, aí nessa formação de vocês. Então, eu apresento aqui uma proposta que possibilite aos professores desenvolverem estratégias de superação da barreira de acessibilidade metodológica. Né? Lembra que temos 6 dimensões lá de acessibilidade, né? 6 barreiras de acessibilidade, e uma dessas barreiras é acessibilidade metodológica. E aí, aqui, né, nós profissionais da educação é que somos os aptos a superarmos essa barreira de acessibilidade. Então, esse material, ele vem com esse objetivo, né, de contribuir. É claro que ele sozinho não vai fazer com que a barreira seja vencida, né? Mas ele vem contribuir, né, para ajudar aos professores, os profissionais da educação, a se apropriarem de conceitos e, além de conceitos, né, estudos de caso, exemplos, né, no Brasil inteiro, de como é possível fazer um planejamento inclusivo. Porque, veja, se você faz um planejamento, né, se você planeja uma atividade, né, dentro lá do seu projeto, que uma criança com deficiência intelectual consiga desenvolver, todas as outras conseguem desenvolver também. Isso não significa que ela precisa ser com menos qualidade, não é isso.
E vocês vão poder observar esses exemplos, tá? Não aqui, mas no material. Então, a gente vai ficar aqui até amanhecer, né? E aí, gente, aqui, eu apresento para vocês, essa é a capa do e-book, esse é o título dele, Educação Inclusiva, Superando a Barreira de Acessibilidade Metodológica. Tá? E aí, a construção desse livro, ela foi muito... Ah, aqui ficou pequenininha, tenho certeza, vocês não vão conseguir ler. Mas eu vou contando para vocês, tá? Os capítulos desse livro são perguntas que vocês já me fizeram em algum momento. E aí eu coloco aqui, né? Com a pretensão de responder? Não, mas com o objetivo de indicar, né, caminhos diversos para que vocês possam encontrar essas respostas. Então, esse livro ele tem 5 capítulos, tem uma apresentação, né, que explica rapidamente sobre o que é o livro. Esse e-book ele não pode ser um livro impresso, porque ele tem hiperlinks, né, que são os links que a gente coloca. Você clica, você vai receber esse material daqui a pouco em PDF, e quando você clica no link, ele te direciona para um determinado site, para um determinado documentário, para um material específico, para um exemplo prático, para uma legislação, para um artigo científico. Né? Então, ele vai te direcionando para vários caminhos, para que você possa, né, se apropriar de todo esse conhecimento. Assim, e poder desenvolvê-lo também, tá? Depois da apresentação, então, o capítulo 1, por que educação deve ser inclusiva e o que isso significa? Né? Aqui eu apresento um caso fictício, mas que quando vocês puderem ler, vocês vão perceber muitos elementos que vocês já devem ter passado, né? Muitas coisas em comum que vocês devem ter visto. Depois, o capítulo 2. Tem estudantes com deficiência, o que fazer? Aí, o que eu percebia, né? Era um anseio meu, eu desconstruí, né, com muito custo, e a ajuda dessa professora que eu falei para vocês, professora Mariné Crosário, de Resende. A gente quer um manual, que aí a gente vai lá no capítulo tal e acha como é que eu vou trabalhar com a criança com autismo. Vou no outro capítulo, como é que eu vou trabalhar com uma criança surda? Né? Como que eu ensino matemática para uma criança surda? Só que, gente, não há como isso existir, esse manual, dessa maneira. Porque as pessoas são diferentes umas das outras e elas aprendem de formas diferentes. Isso, as pessoas com deficiência também, né? Assim como as outras pessoas sem deficiência. Então, não dá para fazer isso, porque uma criança com autismo é diferente da outra criança com autismo. Então, se você tem o João com autismo e o José com autismo, nas suas mesmas salas, dá para fazer a mesma coisa? São iguais? Porque tem autismo? Muito bem. Então, essa pergunta, ela vai nesse sentido, né? Tenho estudantes com deficiência, o que fazer? Então, ela faz de conta que é um manual e não é. Só que o objetivo desse capítulo é situar os conceitos de educação inclusiva, de educação especial, né, que está dentro aí ainda desse movimento da educação inclusiva, espero que isso seja superado, sobre as barreiras de acessibilidade, né? E aí, nesse capítulo, vocês têm os estudos de caso, de um site muito interessante, que é o diversa.org.br, e aí vocês vão poder ver tudo isso daqui a pouquinho. Gente, o chat aparece aqui rapidinho para mim, fico curiosa para ler, mas não tem jeito agora, mas daqui a pouco eu leio. Capítulo 3, o que caracteriza as deficiências e o que mais devo saber sobre elas? Outra angústia muito comum. Ai, mas aí a criança tem síndrome de Down, eu preciso saber o que é, né? Ah, a criança tem uma síndrome rara, específica, eu preciso, sei lá, fazer um mestrado nisso. Será que precisa mesmo? Será que é isso que é o mais importante? E aí eu venho falar um pouquinho para vocês sobre 2 modelos de deficiência, que é o modelo médico e o modelo social de deficiência, que é o modelo vigente, tá?
A Maria do Socorro percebe a diferença, né? Ela deve ter estudantes com autismo na sala dela. Ó, capítulo 4. Quais os desafios de uma educação inclusiva e por que é importante superá-los? Aí tem um indicativo, né, dos principais desafios que existem, são muitos, né? Então, existe um recorte aqui. E aí, dentre esses desafios, a formação de professores, né? E aborda aqui também a importância da gente superar isso. Desafio existe para a gente sentar na frente dele e chorar? Não, né, gente? É para ser superado. Então, é isso que a gente vai fazer, junto. E, por último, o capítulo 5, que eu apresento uma abordagem que eu conheci no mestrado, porque esse mestrado profissional ele é interessante, que a gente consegue ter contato com outros profissionais, né, de outras áreas. Então, na minha turma tinha jornalista, engenheiro de comunicação, um monte de gente, tinha profissionais da educação também, gente do direito. E aí esse pessoal, eles trazem umas coisas muito diferentes, assim, que a gente pensa, nossa, eu nunca teria contato com isso se eu não conversasse com essas pessoas. E aí, uma dessas coisas é o design thinking. O design thinking é um conceito, é uma abordagem, na verdade, e a proposta dela é ajudar as pessoas, em qualquer área, a resolver problemas. E é fantástica essa abordagem. E a gente vai ter a oportunidade de conhecê-la. Não hoje, mas eu vou dar um gostinho para vocês. Então, design thinking, né? Meu contato, como eu disse a vocês, foi em 2019, lá nessa pós-graduação e no mestrado. Ele me permitiu vislumbrar a possibilidade da sua aplicação, tanto na formação continuada docente, quanto na sala de aula. Gente, é incrível. E de modo a favorecer a inclusão. Por quê? Porque é uma abordagem que considera a colaboração, né? A colaboração investigativa e a crítica para a resolução de problemas. Qual que é o problema que a gente tem? Elaborar aulas inclusivas. Como que eu faço isso? E aí o Design Thinking te ajuda a pensar sobre isso. Então, rapidinho, Design Thinking, ele é um modelo de pensamento que considera as pessoas como centro da resolução dos problemas. Quem fala isso é a Gonzalez, 2018, é uma brasileira. E o Design Thinking, ele se fundamenta nos pilares da empatia, da colaboração e da experimentação. Além de ser uma proposta centrada no ser humano, é profundamente humana pela própria natureza, porque ela se baseia na capacidade das pessoas de serem intuitivas, reconhecerem padrões, desenvolverem ideias emocionalmente significativas e funcionais. Quem disse isso foi o inventor do Design Thinking, que é o Tim Brown, tá? E ele falou isso em 2010, tá? Então, assim, essas características de empatia, colaboração, experimentação, a pessoa como centro da resolução dos problemas, né? Isso convida os profissionais da educação a utilizarem o Design Thinking nas escolas, né? Nas aulas, isso dá para ser desenvolvido com os alunos ou nos planejamentos, né? E é isso, assim, e o fato do Design Thinking apresentar como as características do seu processo de desenvolvimento, como eu disse, a empatia, a colaboração, e propor agir como um modelo de resolução de problemas, e sendo facilmente aplicável a diversos contextos, o torna atraente como ferramenta no trabalho de desenvolvimento de metodologias. Ficaram interessados? Não vou falar para vocês hoje sobre Design Thinking, porque não temos tempo. Tá? Mas tem um capítulo só sobre isso no e-book. Vocês vão poder ver. Eu vou encerrar temporariamente a nossa conversa aqui. Convido vocês a lerem esse material,
a explorarem ele das diversas formas. Você não precisa fazer uma leitura sistemática do começo ao fim, você pode ler ele de várias maneiras. Ele pode ser um material de consulta. Entre em todos os links que tem lá, aproveitem esse material e deem uma olhadinha lá no capítulo 5 sobre Design Thinking. Tem vídeos que explicam um pouco melhor sobre a abordagem, uma série de materiais, uma indicação de um curso gratuito sobre Design Thinking, enfim, tem uma série de coisas que eu quis muito colocar nesse material para contribuir com vocês mais um pouco nessa ação formativa. Tá? Eu espero que vocês aproveitem. E, além disso, para o ano que vem, que esse ano não dá mais, eu vou propor uma oficina de Design Thinking para a formação de professores. Não sei ainda como que eu vou fazer isso, mas eu falo com vocês e aí a gente desenvolve isso no futuro, próximo. Certo? E aí, gente, eu já ouvi tanta gente falando para mim assim, porque esse é um assunto que me move há muitos anos, né? E eu vim desconstruindo uma série de conceitos ao longo dessa caminhada. E tem muita gente que fala para mim assim, mas isso aí é utopia, não dá para aplicar essas coisas, não dá para fazer desse jeito, cada um no seu quadrado, né? Sugerindo que as pessoas com deficiência devam ficar em salas especiais ou escolas especiais, exclusivas, né? Enfim, uma série de coisas com o argumento de que é muito utópico a gente pensar dessa maneira. Não dá para colocar. Não dá, por exemplo, para a gente pensar em inserir no currículo da educação básica a Libras, porque isso é muito utópico. Para vocês, pessoas que pensam assim, eu tenho o seguinte recado, que o meu querido Eduardo Galeano é como se eu fosse íntima dele, mas tudo bem. Ele cita um cineasta argentino, que é o Fernando Birri, que é o seguinte: a utopia está lá no horizonte. Me aproximo 2 passos, ela se afasta 2 passos. Caminho 10 passos e o horizonte corre 10 passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para isso, minha gente. Para que eu nunca deixe de caminhar. Tá certo? Muito obrigada. Agradeço demais a atenção de vocês, a disponibilidade de vocês em estarem aqui, tá? Vou encerrar a nossa gravação de hoje e abrir para a gente conversar um pouquinho e fazer um encerramento. Acho que eu vou fazer isso. Arrasou! Parabéns! Gente, vocês que arrasaram, vocês são demais mesmo. E assim, deixa eu colocar aqui o layout de 50 pessoas. Parabéns! Então, cozinhar que fica vermelhinho, você está deixando ficar para... Não me leio. Gente, é isso. Falei que eu ia interromper a gravação, não interrompeu coisa nenhuma. Pronto.